O diabetes insípidos é caracterizado por uma poliúria secundária a uma deficiência de hormônio antidiurético ou uma baixa resposta dos túbulos renais a esse hormônio. Nessa aula, você vai entender qual é a fisiopatologia e as causas da doença. Então, me acompanhe aqui até o final para você entender tudo sobre esse assunto. Para entender melhor a fisiopatologia desse distúrbio, eu vou relembrar aqui como ocorre o metabolismo da água. Então, vou abordar alguns pontos importantes sobre a fisiologia renal e sobre o ADH. Os rins são órgãos que desempenham inúmeras funções orgânicas para manter o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, além da excreção de metabólitos. Para que essas funções sejam feitas, ele conta com milhares de estruturas chamadas de néfron, a unidade funcional do rim. O néfron é composto pelo glomérulo e a cápsula de Bowman, que ficam no córtex renal, e os túbulos que ficam distribuídos entre o córtex e a medula. Temos o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. Diversos túbulos contorcidos distais de diversos néfrons vão desembocar nos ductos coletores. Aproximadamente 25% do débito cardíaco é destinado aos rins. O sangue chega no glomérulo e a alta pressão hidrostática da região faz com que o líquido escape dos capilares e passe para o espaço urinário. Esse líquido que foi formado é chamado de filtrado glomerular, que contém ali diversas substâncias que precisam ser devolvidas para o corpo. Conforme o fluido passa pela rede de tubos, essas substâncias vão sendo reabsorvidas e devolvidas para o sangue. Eu não vou entrar nos mínimos detalhes sobre a fisiologia renal. Aqui no canal já tem vídeos mais específicos sobre isso. Eu vou deixar nos cards acima a playlist se você quiser se aprofundar. Nesse processo, uma coisa essencial que precisa ser rigorosamente controlada é a perda de água. Desde que ela entra lá no túbulo contorcido proximal e segue pela alça de Henle e túbulo contorcido distal, a água vai sendo reabsorvida intensamente. Para que ela seja reabsorvida com eficiência, a região medular precisa ser hipertônica. O ramo ascendente da alça de Henle joga o cloreto de sódio para a medula, de forma que o interstício fica altamente hipertônico. Então, a água vai passando pelos túbulos e, principalmente na alça de Henle descendente, ela é puxada por osmose para esse ambiente hipertônico, e isso permite uma intensa reabsorção. A quantidade de água que chega nos segmentos finais é muito menor do que a que entra, e quando o fluido alcança o final do túbulo contorcido distal, e principalmente os ductos coletores, dependendo do estado de hidratação do animal, ou a água vai ser excretada em maior quantidade, ou ela vai ser reabsorvida. Então, por exemplo, se o animal bebeu muita água e está hiperidratado, os rins vão excretar mais água, deixando a urina mais diluída. E se ele tiver com uma hidratação normal, ou até mesmo desidratado, a tendência é que os rins reabsorvam mais água para que ela seja conservada, deixando a urina mais concentrada. Esse ajuste final na concentração urinária é feito principalmente nos ductos coletores, por ação de hormônios que influenciam a sua reabsorção. Um hormônio essencial para conservar a água do organismo e que atua na sua reabsorção é o hormônio antidiurético, mais conhecido como ADH, ou também chamado de vasopressina. Esse hormônio é produzido por neurônios nos núcleos supraóticos e paraventriculares do hipotálamo. Esses neurônios possuem o corpo celular lá no hipotálamo e projetam seus axônios até a neurohipófise. Então, o hormônio fica armazenado em grânulos no terminal desses neurônios. A secreção de ADH vai acontecer por estímulos específicos. Em diversos locais do corpo, existem receptores que detectam determinadas alterações e sinalizam para esses neurônios secretarem ADH. Antes de continuar, eu queria dar um recado rápido. Se você quiser que eu faça algum vídeo sobre algum assunto específico, deixe a sua sugestão aí nos comentários. E comenta também o que você acha dos vídeos aqui do canal, porque é sempre um prazer saber a sua opinião. Continuando, existem diversos estímulos para a secreção de ADH. O principal estímulo é o aumento da osmolaridade do sangue. Isso acontece principalmente pelo excesso de sódio. Quando a osmolaridade do sangue aumenta, receptores específicos do hipotálamo, chamados de osmorreceptores hipotalâmicos, detectam essa alteração e estimulam a secreção de ADH na corrente sanguínea. Uma elevação de 1 a 2% na osmolaridade já é o suficiente para aumentar a secreção. Isso acontece porque quando a osmolaridade está elevada, precisa jogar mais líquido no sangue para manter a homeostase. Além disso, esses receptores também vão estimular o reflexo da sede, para o animal aumentar a ingestão de água. O outro estímulo importante é a hipovolemia, ou seja, menos volume de líquido circulante. Aqui, a gente pode pensar em um animal que está desidratado, que consequentemente ele vai ter menos volume de líquido. A hipovolemia é detectada pelos barorreceptores do arco aórtico e da carótida. E um outro estímulo é a angiotensina 2, que faz parte lá do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todos esses são fatores que estimulam a secreção de ADH pela neurohipófise,
para aumentar a reabsorção de água. Uma vez liberada no sangue, a sua primeira ação é fazer uma vasoconstrição para aumentar a pressão arterial. Mas o mecanismo mais importante para a gente entender a fisiopatologia da doença é que ele vai agir lá nos ductos coletores. Em situações normais, a permeabilidade do ducto coletor à água é muito baixa. Quando a ADH age em receptores específicos nas células epiteliais do túbulo contorcido distal e nos ductos coletores, ele faz com que essas células expressem aquaporinas na superfície luminal. Essas aquaporinas são nada mais do que canais para passagem de água. Quando elas são inseridas na membrana celular, isso facilita a passagem de água do lumen tubular para o interstício. Em outras palavras, vai aumentar a reabsorção de água por aumentar a permeabilidade do ducto coletor. E um outro mecanismo desse hormônio é aumentar a permeabilidade do ducto coletor à ureia. O movimento da ureia do ducto coletor para o interstício ajuda também a puxar água por osmose. Então, na presença do ADH, a urina vai ficar mais concentrada porque a água vai ser retirada. Se não tiver o ADH agindo, a urina vai ficar mais diluída, porque a água vai ser eliminada em maior quantidade. Após a reabsorção suficiente de água, os níveis de ADH no sangue voltam ao normal, e as aquaporinas são internalizadas pela membrana da célula. É assim que ocorre o controle da quantidade de água que é reabsorvida. Entendendo tudo isso que foi falado, fica fácil de entender a fisiopatologia da doença. O diabetes insípidos é um distúrbio que compromete o metabolismo da água. Como já dito, a doença é caracterizada por uma redução da secreção ou deficiência completa do hormônio antidiurético, ou pela baixa resposta ou falta completa de resposta dos rins ao ADH. Com isso, podemos ter duas variações, o diabetes insípidos central e o diabetes insípidos nefrogênico. Eu vou começar pelo diabetes insípidos central. Você pode encontrar essa doença com outros nomes, como diabetes insípidos neurogênico e diabetes insípidos hipofisário. Essa condição é rara e é causada pela deficiência parcial ou completa da secreção de ADH. As causas são bem variadas, e a principal é a destruição idiopática dos neurônios que produzem ADH, mas também ela pode ser causada por traumas cranianos, por neoplasias primárias ou metástase na hipófise ou no hipotálamo, e também pode ser causada por cirurgias hipofisárias, que é uma causa bem comum atualmente. O que acontece aqui é que com a diminuição da secreção de ADH ou a falta completa dele, a urina não fica concentrada, porque a água que deveria ser reabsorvida lá nos ductos coletores não é reabsorvida, então ela acaba sendo perdida. O diabetes insípidos nefrogênico pode ser primário ou secundário. Esse distúrbio não acontece por problemas com ADH, mas sim um problema no próprio rim. Acontece uma alteração nos receptores de ADH, nos túbulos e nos ductos, e o hormônio não consegue ter a sua ação. Se você está comigo até agora, é porque esse conteúdo está te ajudando, então deixa o like no vídeo porque dessa forma você ajuda o canal e eu trago mais conteúdos para você. O primário é um distúrbio congênito extremamente raro e possui apenas alguns relatos. Em huskies, por exemplo, a doença é relacionada com um padrão hereditário no cromossomo X. Acontece uma mutação que afeta a afinidade do receptor pelo ADH. Os animais afetados vão começar a apresentar os sinais clínicos clássicos de poliúria e polidipsia depois de 2 a 3 meses de idade. O diabetes insípidos nefrogênico secundário também é chamado de adquirido. Esse tipo é o mais comum em cães e gatos. Existem várias causas para esse distúrbio. Em doenças bacterianas, como em cadelas com piometra ou animais com pielonefrite que cursam com abscessos, as toxinas bacterianas se ligam aos receptores de ADH, e isso acaba causando competição das moléculas, o que não permite que o ADH se ligue nos receptores e tenha sua ação. Consequentemente, a água não é reabsorvida, e o animal acaba tendo uma poliúria. Existem diversas outras condições que causam diabetes insípidos nefrogênico secundário, como fármacos. Existem aqui diversos fármacos: hipocalemia, hipercalcemia, doenças endócrinas como o hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, o hiperaldosteronismo. Existem ainda neoplasias com a capacidade de alterar os receptores de ADH, lá nos ductos coletores. Um exemplo de neoplasia que pode fazer isso é o leiomiossarcoma intestinal em cão. O que o animal vai apresentar clinicamente é uma poliúria, mas essa perda excessiva de água pela urina vai acionar o mecanismo da sede e, consequentemente, ele vai ter também uma polidipsia compensatória. Isso é importante porque vai evitar que o animal fique severamente desidratado. Nos exames laboratoriais, na urinálise, o único achado específico é a densidade urinária hipostenúrica. Inclusive,
Se você quiser aprender a interpretar exames laboratoriais com uma explicação didática e passo a passo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você conferir. Um teste que pode ser utilizado para diferenciar o diabetes insípido central do diabetes insípido nefrogênico primário é o teste de privação hídrica com aplicação de ADH. Esse teste só pode ser feito depois que as outras causas de poliúria e polidipsia foram descartadas e as possíveis causas de diabetes insípido nefrogênico secundário, como por exemplo o hiperadrenocorticismo e a piometra. Nessa aula, eu não vou entrar nos detalhes de como esse teste é feito. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para ajudar o canal. Essa aula vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!